Galera, e aí? Vamos fazer então essa nossa revisão, bate-bola, jogo rápido. Por quê, professor? Porque tem atividade para vocês realizarem. Ó, durante a explicação da aula 7.1, vocês devem ter feito aí, algumas anotações. Vamos esclarecer, tá bom? Esclarecer é ótimo. Vamos esclarecer essas informações que possam ter surgido dúvidas durante a explicação. Na tela, meu diretor. Olha aí, galerinha, aula 7.2. O que nós vamos falar? Vamos falar lá do material genético, estudo da transição, do processo de sair de genética clássica para genética moderna, lembra? E depois vamos falar, dentro dos estudos, como ocorreu o processo de comprovação que molécula tem informação genética. Molécula, olha só, o que é material genético, professor? O material genético ele é diferente das outras moléculas. Por quê? Porque o material genético, além de realizar reações químicas, tem informação essa reação química. Que é o interessante. As outras moléculas, que não são material genético, só faz o quê? Reações químicas. Aí pergunta lá para o professor de química, hein? O professor Almeida, que aí não é mais genética, aí é química. Pergunta para o professor Almeida e para a professora Sabrina o que são reações químicas. E agora, material genético não. Ele faz reação química e faz o quê? Transmite de uma molécula para outra uma informação. Isso que é espetacular e fantástico. Moléculas que, quando fazem reação química, além de realizar a reação química, tira a informação de uma molécula e passa para outra molécula, aonde essa molécula vai desempenhar reações fisiológicas. Cara, reações fisiológicas? Sim, meu querido. Reações fisiológicas aonde? No sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático. Vai realizar informações nas contrações musculares. Vai fazer você pensar, você contrair músculo, sentir dor, sentir frio. Vai fazer suas células captarem sons. Quem comanda isso? Material genético. Isso é chamado de quê na genética? Expressão gênica, fenótipo. Você fazer com que uma célula não seja uma célula renal e seja uma célula cardíaca, expressão gênica. O fenótipo é que a célula renal seleciona o material que vai ficar no organismo e outro material que vai ser expelido, denominado de urina. E a cardíaca vai fazer as contrações para fazer o tecido sanguíneo em movimentação. Então, as informações genéticas são orquestradas. Ave Maria, vamos. Então, quem realizou esses estudos, professor, liderado por Thomas Hunt Morgan e seus colegas, desenvolveram os modelos que comprovaram a diferença de moléculas. Molécula que faz reação fisiológica e moléculas que faz reação e transfere uma informação para as moléculas que foram surgindo através dessas reações químicas. The name was the student Thomas Hunt Morgan. Mas quem fez a descoberta dessa molécula que só não reage, mas transmite informação? Francis Crick e James Watson. Quem possibilitou que eles formulassem a estrutura da molécula que transfere informação e faz reação química? Rosalind Franklin. E esses estudos foram feitos através de material genético de seres mais simples, bactérias e vírus, comparados, claro, as suas respostas ao genoma humano. E sempre lembrando que isso desencadeou uma possibilidade de fazer o quê? O que a gente chama de biotecnologia, que é manipulação do material genético. Mas aí é a manipulação de material genético de ordem reino. Como assim reino, professor? Informações que tem em plantas podem ser embutidas em animais.
Informações que têm em animais podem ser embutidas em plantas. Isso é engenharia genética. Para quê? Qual o objetivo? Melhorar as condições de vida de seres humanos, vegetais e animais. Meu diretor, meus queridos, diretor, agora vocês vão ficar com as atividades. Daqui a pouco a gente volta para fazer correções. Tchau, tchau. E aí? Eu sei. Nem precisa falar, estou vindo daqui. Muitas dúvidas durante a realização da atividade. Don't you worry. This is ours first. Yes, my director? Ours first? Essa é a nossa primeira atividade, nosso primeiro assunto que nós estamos vendo sobre a passagem de genética clássica, mendeliana, para a genética moderna. E tem muito assunto, né? Tipo, nós vamos fazer uma imersão nas próximas aulas. Vamos fragmentar cada assunto e transpor ela tanto para atividades realizadas com animais, seres humanos e vegetais, tá bom? E as dúvidas que possam ter surgido durante a elaboração aqui das nossas atividades serão sanadas agora. A gente vai passo a passo, meus queridos. Como é que nós vamos fazer isso? Simple Present Tense. Vamos colocar aí a questão, vou ler a questão, questões abertas. Eu vou ler a resposta, mas não se preocupe, eu sempre estou alertando isso para vocês. Na hora que eu estiver lendo, o que acontece? Se eu coloquei uma palavra e essa palavra não está na sua resposta, vamos verificar se você só não descreveu o significado dessa palavra que a gente chama de conceito. E aí você coloca entre parênteses, tá bom? Professor, eu usei o conceito, mas às vezes, na hora que me pergunta qual é o conceito de tal palavra, o que significa, me dá um branco. Então, se você colocou o conceito e não descreveu, exercita, descreve o significado. Mas quando a gente descreve o significado de um conceito, a gente tem que descrever o significado do conceito evidenciando a sua importância. Cara, isso parece que impregna no nosso cérebro e não sai mais. E aí, quando o inimigo da ignorância nos cercar, a gente está na ponta da língua para não errar mais, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos às correções? Meu diretor, na tela. Olha só, galera. Questão 1. O ano de 1900 marcou a redescoberta de Mendel. Cara, quando está escrito aí, ó, redescoberta, já tem muita informação nessa palavra, né? Nessa frase, palavra. O que está escrito aí? O que significa redescoberta? Tem muita coisa, né? Aqui. Em 1915, os princípios básicos de genética mendeliana... Ó, isso é outra coisa. Quando fala genética mendeliana, está falando uma história aqui, cara. Uma história. O que levou Mendel a estudar genética, como ele fez, como ele construiu, como ele esquematizou, como ele fez os... por exemplo, como é que ele fez os dados estatísticos de probabilidades? Está tudo embutido aí. Foram aplicados a uma grande variedade de organismos. Olha aí, aqui é outra coisa, ó. Variedade de organismos. Por quê? Porque Mendel utilizou os experimentos em vegetais. A Solano, né? Na ervilha. Já Morgan, na mosca. Um animal. E depois ambos transpõem a informação para os humanos. Mais notavelmente, a espécie Drosophila melanogaster. O nome científico mencionado corresponde a que espécie? Acabei de dar a resposta. Rã, mamífero, réptil, ave ou inseto? Gente, inseto, né? É uma mosca. Ok. The question 2.
O registro da difração do raio-x, cara, olha aqui outra coisa, difração de raio-x, vem o que na nossa cabeça? Rosalind Franklin, a que fez a primeira foto conhecida como Foto 51. Então tá aí, ó, conhecida por Foto 51, permitiu a descoberta da estrutura do dupla hélice, permitiu a descoberta da estrutura de dupla hélice, me lembra de quem? Francis e Crick. O trabalho mereceu o trabalho mereceu o prêmio Nobel. Eu ia falar Nobel Prêmio de trás para frente. É distúrbio. Da fisiologia e medicina, né? É porque é os dois. Eu tinha que colocar barra. Não gostei. Isso aqui é uma barra, tá? Papá. Em 1962. Este registro deve ser ao trabalho de quem, pessoal? Ah, eu acabei de falar aí, ó. Rosalind Franklin. Pessoal, quem elucidou, quem esquematizou, quem publicou, Watson e Crick, mas a pergunta está falando, quem possibilitou o processo de elucidação dos fatores estudados por Mendel? Rosalind Franklin. Mas não, ela morreu antes, mas ela deu todo o arcabouço estrutural, científico e intelectual para isso. The question 3. Os portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares de bases do tipo AT e CG, que oferecem as informações básicas para a produção de todas as que o corpo precisa para produzir. O é a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases, letras, contidas no DNA se encontram. A sequência que preenche corretamente os espaços são A, B, C, D ou I. Então vamos lá, galerinha? Vamos. Portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares de base que oferecem os o quê? Vamos lá. Aqui comigo. Os carboidratos? Não. Por que não é? Eu vou colocar em vermelho que está errado. Carboidrato já matou a primeira. Não é carboidrato. Porque carboidrato é o que, pessoal, na genética? Fenótipo. Carboidrato. Gente, carboidrato é fenótipo, Jefferson? É. Mas não é um fenótipo nosso. É um fenótipo vegetal. Animal produz carboidrato? Não. Vegetal produz. Aqui nessa pergunta, está falando informações básicas, mas está falando do quê? De seres humanos. Por quê? Porque é produto fisiológico. Carboidrato que produz é vegetal. Vetores. A alternativa C aqui, vetores. Não, vetor é externo, carboidrato é externo. Plasmídio, só quem tem é bactéria. Então, quem está no páreo aqui? B, que são genes, e E, que são genes. Ah, professor, fala assim, genes ou genes? Tá correta aí a forma, tá, pessoal? Depois, os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou milhares de pares de base? São. Que oferecem as informações básicas para a produção de todas as... O gene produz o quê, pessoal? Proteínas. E até agora está certo, proteínas. Certíssimo até aí. B e C estão no páreo. Todas as proteínas podem ser estruturais ou enzimáticas, hein? Que o corpo precisa para produzir. Ponto.
O é a técnica utilizada para determinar em que ordem essas letras contidas no DNA, ó, falou de DNA, é humano, são corretas. O quê? Ou o sequenciamento do genoma ou o teste de paternidade. Pelo amor de Deus, teste de paternidade, isso é uma coisa lá externa, eu tiro. Então é o sequenciamento do genoma que falou, que deu a nós o quê? A ordem dessas bases. Exemplo, A com T, T com A. Meu Deus! I'm so sorry! Eu coloquei bem em cima da nossa intérprete. Paga. Aqui, ó. O sequenciamento deu A com T, vice-versa, C com G, vice-versa. The question 4. São vírus que também integram o seu DNA ao cromossomo de células hospedeiras, porém, com a desvantagem de não serem capazes de transpor ou de transportar genes de grandes dimensões. Quer dizer, genes grandes, tá, pessoal? Genes que têm muita informação. Então, até aí, o que essa frase está falando? Existem vírus que conseguem integrar seu material genético no seu hospedeiro, mas se essa informação que está na molécula não for muito grande. Apesar de serem inofensivos na natureza, em relação a outros vetores. Professor, às vezes me dá um gap. Vetor é o que transmite, transporta algo de um lugar para o outro. É um vetor. O texto descreve a ação de vetor viral denominado de lentivírus, adenovírus, plasmídio, retrovírus ou adenoassociados. Pessoal, alternativa. Olha aqui, ó. C está errada porque nós estamos falando de vírus. E quem tem plasmídio? Bactérias. Lentivírus, adenovírus e retrovírus, para você acoplar algo, olha aí, ó, associados, são adenos associados. Alternativa E, falamos isso lá na aula. The question 5. Meu Deus, escreveram um tratado. Vamos lá. O procedimento de transferência de gene para dentro de uma célula hospedeira tem o mesmo objetivo, assim que, devidamente inserido, tem que resistir bastante tempo dentro da célula. Claro, porque tem as exoenzimas. O que, professor? Exoenzimas são enzimas que não permitem que a estrutura de material genético exógeno possa ficar ali dentro sem ser totalmente degradado. Claro, quando sim estiverem sendo localizados. Por isso, quase todas as técnicas atuais para a transferência de material genético implicam no uso de, olha aí, vetores virais. Então, o que ele quer saber, professor? Ele quer saber quais são esses vetores denominados de lentivírus, adenovírus, retrovírus, plasmídio ou são os adenoassociados? Gente, nesse aqui, estamos falando de retrovírus. Os retrovírus conseguem realizar esse processo, transformar DNA para RNA e dessa forma acoplar ou realizar sequestro da maquinaria genética. E the question 6, outro tratado. A relevância da engenharia genética dos micro-organismos é observada em seus processos de reprodução. Há processos em que os bacteriófagos transferem material genético de uma bactéria para outra. A forma de reprodução permite que ocorra a recombinação chamada de quê, pessoal? Transdução! Essa é a forma que acontece, para mim, meu diretor, transdução. Essa é a forma que acontece a variabilidade genética nesses seres mais simples. Meus queridos,
Um abraço e até a próxima. Tchau!